E aí galera da Educandos, tudo bem? Vamos continuar com nossas aulas de matemática? Hoje a aula é de geometria espacial métrica. Nós vamos estudar a parte métrica da geometria espacial. A geometria posicional vai ficar para uma próxima oportunidade. Então olha para cá. Geometria espacial métrica. Nós vamos disponibilizar na descrição desse vídeo aqui embaixo o material didático para você fazer o download e acompanhar essa aula. Então olha para cá, na geometria espacial métrica. Na geometria espacial métrica nós vamos estudar o tridimensional no plano. Então não é algo fácil de você identificar. Aqui eu desenhei três figuras tridimensionais, três sólidos, três poliedros. E você estudar o tridimensional, o espacial no plano é difícil. Então você tem que ter muita dedicação e muita abstração para tentar entender esses conceitos. Primeira coisa que nós vamos falar são os poliedros. Então olha para cá. Poliedros. Poliedros são sólidos geométricos limitados por faces poligonais planas. Eu trouxe aqui alguns poliedros. Então poliedro não tem patrocínio, não tem propaganda, é coincidência, eu consegui. Isso aqui é um poliedro tridimensional. Esse poliedro é mais ou menos o que eu desenhei ali. Daqui a pouco nós vamos falar de vértices, faces e arestas. Então, isso aqui é uma aresta. Quando ela não está visível, a gente vai pontilhar. Beleza? Tem outro sólido geométrico aqui. Aqui, ó, outro sólido geométrico, né? Tridimensional. Essa aqui é uma pirâmide triangular. Ali eu desenhei uma pirâmide quadrangular, que é mais fácil de você visualizar que a triangular. Então, mais ou menos isso aqui é o que eu desenhei aqui. E esse outro sólido geométrico aqui é esse sólido aqui, ó, que eu desenhei aqui praticamente. Esses são três exemplos de poliedros. Então poliedros são sólidos geométricos limitados por faces poligonais planas. E alguns poliedros são convexos, outros são côncavos. Esses dois poliedros aqui de cima são convexos, né? E esse aqui é o côncavo. Como eu vou identificar a diferença entre eles? No poliedro convexo, você consegue colocar qualquer das suas faces no plano. Ó, qualquer face eu consigo colocar no plano. Já no poliedro côncavo, essas duas faces eu não vou conseguir colocar no plano. Lembrando que o plano é ilimitado, infinito. Então essas duas faces eu não consigo identificar no plano. Outra coisa também importante, se você imaginar uma reta aqui, ó, ela intercepta, passa no interior, vai para o exterior e passa pelo interior. De novo, imagina uma reta interceptando o plano. Quando isso ocorre, o plano é côncavo. Já no poliedro convexo, qualquer reta imaginária que eu atravessar vai interceptar no máximo duas faces. Então, elementos importantes dos poliedros: vértices, faces e arestas. Então aqui, ó, aqui eu tenho o exemplo dos poliedros e vou pegar esse poliedro como base. Aqui está o poliedro. Os polígonos que formam as laterais são chamados de faces. O encontro das faces são chamados de arestas. E o encontro das arestas são chamados de vértices. Então vou pegar aqui, ó, esse poliedro, vou colocar os vértices em vermelho. E a gente viu que esse poliedro aqui tem, vou ver para representar o número de vértices, tem 8 vértices. Já esse poliedro aqui, ele vai ter 5 vértices. Tudo bem? Continuando aqui, pessoal. Em preto, eu vou ter as arestas. Vou pegar mais uma vez esse aqui, para servir de exemplo. As arestas que não estão visíveis, ó, você está vendo essa aresta. As três arestas aqui atrás não estão visíveis. Então eu vou pontilhar as arestas que não estão visíveis. E eu vou representar a aresta, já está em preto. Aqui o número de arestas. 4, 4, 4. Eu tenho 12 arestas. E aqui eu tenho 4, 1, 4. Eu tenho 8 arestas.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que eu tenho 4 na base, 4 lateralmente e 4 na base superior. Número de arestas. E as faces? Vou representar a face em azul. A face aqui, ó, essa superfície lateral aqui vai ser a face. Eu tenho ali quantas faces? 6 faces. Uma embaixo, uma em cima, 4 lateralmente. Aqui eu vou ter quantas faces? Aqui eu vou ter 4 faces com 5 faces. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, esses são poliedros convexos e esse aqui é um poliedro côncavo. Aproveitando aqui para a gente identificar, vou apagar aqui o poliedro côncavo e vou falar da relação de Euler. A relação de Euler vale para poliedros convexos. Relação de Euler a relação é para poliedros convexos. Então a relação de Euler para poliedros e o que diz a relação de Euler? Vértice mais face é igual a aresta mais cruz. Vértice mais face é igual a aresta mais cruz. Vértice mais face é igual a aresta mais cruz. Essa é a relação de Euler para poliedros convexos. Então, aproveitando aqui, pessoal, vértice e face. Vértice e face. 8 mais 6, 14. Aresta, 12. 12 mais 2, 14. E o que vale a relação de Euler para poliedros convexos. Aqui também, vértice e face. 5 mais 5, 10. Aresta mais 2, 8 mais 2, 10. Então a relação de Euler confere para poliedros convexos. Quem estiver acompanhando pode printar a tela. Continuando, pessoal, vamos lá. Na folhinha que você baixou aí na descrição do vídeo, temos 4 exemplos. O 1 e o 2 é praticamente o que a gente acabou de fazer. E o 3 e o 4 são questões que caem com frequência em concurso. Então eu vou resolver com vocês. Os dois, nós vamos usar a relação de Euler. Vértice mais face é igual a aresta mais 2. Exemplo. Um poliedro convexo possui 14 faces. Vou colocar aqui 14 faces. 6 quadrangulares e 8 triangulares. Então vou ter 6 faces quadrangulares e 8 faces triangulares. 6 faces quadrangulares e 8 faces triangulares. Quantos vértices possui este poliedro? As faces quadrangulares vão ter 4 arestas e as faces triangulares vão ter 3 arestas. Só que o que é importante você perceber? Que duas faces, essa face tem esse como lado e essa face tem isso aqui como lado. Duas faces, quando se encontram, tem apenas uma aresta. Então olha só o que a gente vai fazer. 6 faces com 4 arestas. 6 vezes 4, 24. E 8 faces com 3 arestas. 8 vezes 3, coincidentemente, dá 24. Então o número de arestas vai ser 24 mais 24 dividido por 2. 24 mais 24 dividido por 2. Por que dividido por 2? Porque quando eu junto uma face com a outra na hora de montar o poliedro, quando dois lados se encontram das faces, forma apenas uma aresta. Então, quando eu fiz essa multiplicação,
eu fiz o quê? Eu contei cada aresta 2 vezes. Então, para achar o número de arestas, eu tenho que dividir por 2. Aresta, 24 mais 24, dividido por 2, 48 por 2, eu tenho 24 arestas. Se eu tenho o número de arestas e tenho o número de faces, é só usar a relação de Euler. Relação de Euler. Vértice mais face é igual a aresta mais 2. Vértice, quantos vértices? É o que eu quero calcular. Face, quantas faces? 14. Aresta, 24 mais 2. Então, vértice mais 14 é igual a 26. Mais 14 quando passo para o outro lado, menos 14. 26 menos 14, 12 vértices. Resolvemos. Então, são 12 vértices que possuem esse poliedro. Você vê que em momento algum dá para imaginar como é essa figura geométrica. A gente usou conceitos, conhecimento matemático, para poder resolver a questão. Vai ser a mesma coisa aqui no exemplo 4. Ó, um poliedro convexo possui 12 vértices, 8 vértices triédricos e 4 vértices pentaédricos. O que são vértices triédricos? Vértices triédricos, aqui um vértice triédrico. Vértice triédrico tem 3 arestas. Vértice triédrico tem 3 arestas. Vou pegar aqui um outro vértice diferente. Esse aqui é um vértice tetraédrico. O vértice ele vai ter 4 arestas. Vértice tetraédrico com 4 arestas. Ó. Esse vértice aqui também tem 4 arestas. Vértice tetraédrico. Outro vértice triédrico. Aqui, ó, vértice triédrico com 3 arestas. Vértice triédrico possui 3 arestas. E vértice pentaédrico tem 5 arestas. Vou dar um exemplo aqui de vértice pentaédrico. Vou pegar aqui meu icosaedro. Ó, se você olhar, esse aqui é um vértice pentaédrico. Dele parte 1, 2, 3, 4, 5 arestas. Então aqui eu tenho um vértice pentaédrico. Desse vértice eu tenho 5 arestas. Então olha aqui, pessoal. Então vamos lá. Eu tenho 8 vértices triédricos, no total de 12 vértices. 8 são triédricos e 4 pentaédricos. 8 vezes 3, 24. 5 vezes 4, 20. E o número de arestas? 24 mais 20, também dividido por 2. Também dividido por 2. Por que dividido por 2? Simples, pessoal. Quando eu multiplico, eu pego esse vértice, estou contando as 3 arestas que partem dele. E desse aqui também eu vou contar 3 arestas que partem desse. Então essa aresta eu conto daqui para cá e daqui para cá. Essa aresta eu vou contar daqui para cá e daqui para cá. Então cada aresta eu conto 2 vezes. Então mais uma vez, para achar o número de arestas, eu tenho que dividir por 2. Então 24 mais 20, 44. Dividido por 2, o número de arestas é igual a 22. Ele pergunta, quantas faces possui este poliedro? Se eu tenho o número de vértices e tenho o número de arestas, através da relação de Euler, eu consigo calcular quantas faces. Relação de Euler, vértice mais face é igual a aresta mais 2. Vértice mais face é igual a aresta mais 2. 12 mais F é igual a aresta. 22 mais 2. Face é igual a 22 mais 2. 24. 12 passou para o outro lado, menos 12. Quantas faces? Tenho 12 faces. E está resolvido o exemplo 4. O que é importante, pessoal? Tanto nessa situação quanto nessa situação, eu tenho que dividir o número de aresta por 2. Por quê? Porque cada aresta pertence a 2 faces e cada aresta
Cada aresta tem 2 vértices. Então, coincidentemente, dividindo por 2 eu tenho o número de arestas. Pode printar a tela. Então, pessoal, agora nós vamos ver os poliedros de Platão. O que é um poliedro de Platão? O poliedro de Platão é aquele que de cada vértice partem o mesmo número de arestas. Vou pegar aqui o poliedro de Platão. Isso aqui é um poliedro de Platão. De cada vértice partem 3 arestas. Esse vértice, 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 3 arestas. Os 8 vértices são triédricos, vértices de 3 arestas. Além disso, todas as faces possuem o mesmo número de lados. Face, 4 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 lados. As 6 faces têm 4 lados. Então aqui é um poliedro de Platão, porque de cada vértice partem o mesmo número de arestas e todas as faces têm o mesmo número de lados. Então, são 5 poliedros de Platão. Existem apenas 5 poliedros de Platão. São 5 poliedros de Platão. E para você memorizar, eu fiz essa brincadeira aqui. THODI. TOD. THODI. TOD. Tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro e icosaedro. O tetraedro tem 4 faces triangulares. Aqui está o tetraedro. Tetraedro, 4 faces triangulares. Beleza? Hexaedro, 6 faces quadrangulares. O hexaedro, 6 faces quadrangulares. Nós vamos ver que aqui eu tenho 2 hexaedros. Esse aqui é um hexaedro irregular, porque as faces não são polígonos regulares. E esse aqui é um hexaedro regular. Todas as faces são polígonos regulares. Neste caso, todas as faces são quadrados, porque o quadrado é o quadrilátero regular. Então aqui está o hexaedro irregular e aqui está o hexaedro regular. Nós temos também, depois do hexaedro, o octaedro, 8 faces triangulares. Aqui está o octaedro, 8 faces triangulares. Depois do octaedro, nós vamos ter o dodecaedro, 12 faces pentagonais. O dodecaedro tem 12 faces pentagonais. E o último, o quinto e o último poliedro de Platão é o icosaedro, 20 faces triangulares. Aqui está um icosaedro vazado, né? Você consegue ver os vértices e as arestas, né? E as faces são triângulos. Então são 20 faces triangulares no icosaedro. Tudo bem, pessoal? Então, pessoal, tetraedro, 4 faces triangulares, hexaedro, 6 faces quadrangulares, octaedro, 8 faces triangulares, dodecaedro, 12 faces pentagonais e icosaedro, 20 faces triangulares. Então, olha só, para ser bem objetivo, aproveitando poliedros de Platão, nós vamos falar de poliedros regulares. O que são poliedros regulares? Quando ele é de Platão e todas as faces são polígonos regulares. Então, o poliedro regular é o poliedro de Platão, um dos 5, com as faces polígonos regulares. Então, tetraedro regular, 4 triângulos equiláteros, porque o triângulo equilátero é o triângulo regular. Então, o tetraedro regular está aqui. Tetraedro regular são o quê? 4 faces triangulares. As 4 faces são triângulos equiláteros. O hexaedro regular é o cubo, né? Cubo é o hexaedro regular. 6 faces quadrangulares. As 6 faces são quadrados. Quadrado é o quadrilátero regular. Aqui as faces são 4 triângulos equiláteros. Aqui as faces são 6 quadrados.
octaedro, 8 faces, 8 triângulos regulares. Aqui está o octaedro, 8 faces triangulares. São triângulos equiláteros idênticos, com as mesmas dimensões. O octaedro é o terceiro poliedro de Platão. Dodecaedro, 12 pentágonos regulares. Aqui está o dodecaedro regular, 12 pentágonos regulares. E o quinto e último poliedro de Platão é o icosaedro, 20 triângulos equiláteros. Esse aí é o icosaedro. E se você jogar no Google, você vai encontrar todos esses poliedros e planificado. Também na folhinha que você fez o download, na folhinha na descrição do vídeo, você tem as planificações, número de vértices, faces e arestas dos 5 poliedros de Platão, que são os 5 poliedros regulares, desde que as faces sejam polígonos regulares. Continuando, pessoal, olha aqui. É possível você descobrir o número de vértices e arestas, usando o quê? O que eu fiz nos exemplos lá da relação de Euler. O que você pode fazer aqui, ó. O tetraedro tem 4 faces triangulares. Se são 4 faces triangulares, o número de arestas, 4 vezes 3, 12. 12 dividido por 2. Então, 12 dividido por 2, ele tem 6 arestas. Lembra por que divide por 2? Porque as faces vão se encontrar em apenas uma aresta. Então, a relação de Euler, vértice mais face é igual a aresta mais 2. Aresta mais 2 vai dar 8. Então, 4 faces, número de vértices. 4 vértices mais face é igual a aresta mais 2. Vamos conferir? 4 faces, 1, 2, 3, 4 faces. 6 arestas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 arestas. E 4 vértices. 3 vértices aqui, mais 1, 4 vértices. Você consegue usando a relação de Euler. Pelo mesmo princípio, eu vou fazer aqui, ó, 6 vezes 4, 24. 24 dividido por 2, 12 arestas. 12 arestas. 12 arestas. E vértice mais face é igual a aresta mais 2. Aresta mais 2 vai dar 14. 6 mais 8. 8 vértices. Descobrir o número de vértices do hexaedro. Octaedro. 8 vezes 3, 24. Dividido por 12. 12 arestas. 12 mais 2, 14. O número de vértices é igual a 6. Pelo mesmo princípio da relação. Bom, vamos conferir? Vamos lá. Ó. São 4 vértices laterais, um em cima e um embaixo, 6 vértices. Número de arestas, 4, 4, 4, 3 vezes 4, 12 e 8 faces. E você pode fazer a mesma coisa para dodecaedro e icosaedro em casa e calcular o número de vértices e de arestas dos polígonos. Pode printar a tela.